Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Carter, um agricultor negro de 68 anos, passou a vida inteira trabalhando a terra no Mississippi. Suas mãos ásperas e cheias de cicatrizes contavam a história de anos de trabalho árduo sob um sol implacável. Mas, depois de décadas cultivando sua terra e suas plantações, ele finalmente havia economizado o suficiente para realizar um sonho improvável: comprar seu próprio jato particular. Ele entrou no luxuoso showroom da concessionária de jatos particulares em Atlanta com o coração acelerado. As paredes estavam cobertas de fotos de celebridades e empresários milionários, todos sorrindo em frente a seus jatos reluzentes. James aproximou-se do balcão, na esperança de obter informações sobre o modelo que lhe chamara a atenção havia semanas. Mas a recepção que ele teve foi bem diferente do que havia imaginado. A recepcionista, uma loira com um sorriso gélido, olhou-o de cima a baixo. "Com licença, tem certeza de que está no lugar certo?" perguntou ela num tom meloso, porém incisivo. "Esses jatos são para clientes importantes." James sentiu o rosto se contrair. Ele sabia que havia economizado cada centavo, investido com sabedoria, mas a mulher parecia estar julgando seu valor antes mesmo que ele tivesse a chance de falar. Ele tentou manter a calma. "Estou aqui para comprar um jato, senhora. Tenho dinheiro e estou pronto para discutir os modelos disponíveis." Ela caiu na gargalhada, uma risada que ecoou cruelmente por toda a sala. "Senhor, este tipo de avião não é para alguém como o senhor. Talvez o senhor devesse experimentar algo mais acessível." O coração de James afundou, mas uma faísca de desafio brilhou em seus olhos. Durante toda a sua vida, ele fora subestimado, ignorado ou julgado por causa da cor de sua pele e de sua aparência modesta. Mas nunca havia sido tão humilhado. E naquele dia, ele sabia que não se deixaria abater. Ele tirou calmamente o boné empoeirado e disse com voz calma, mas firme: "Você não sabe com quem está falando. Posso não estar vestido como seus outros clientes, mas sou eu quem pode comprar este jato, e vou comprá-lo." Por trás daquele rosto humilde, escondia-se um homem que jamais se submetera ao julgamento. E naquele dia, James Carter mostraria a eles que sob as mãos calejadas de um velho fazendeiro, às vezes reside o poder de mudar a ordem estabelecida. O sol do meio-dia brilhava intensamente sobre Atlanta, refletindo nas fachadas de vidro do luxuoso prédio da concessionária de jatos particulares. James Carter estacionou sua velha caminhonete vermelha, empoeirada, no estacionamento para clientes. Saiu devagar, apoiando-se em sua bengala. Seus olhos escuros, apesar da idade e do cansaço, brilhavam com uma determinação silenciosa. Lá dentro, o saguão exalava luxo. Os pisos eram de mármore polido, as poltronas de couro branco imaculado, e as aeronaves em exposição pareciam flutuar sob a iluminação cuidadosamente posicionada. Cada detalhe lembrava James do mundo dos ricos e poderosos, um mundo que ele sempre observara de longe, mas ao qual agora pertencia. Um direito conquistado com trabalho árduo e perseverança. Ele se aproximou do balcão, onde uma jovem loira com unhas impecavelmente feitas checava o celular com um ar de superioridade natural. James pigarreou suavemente. "Olá, meu nome é James Carter. Estou interessado em um dos seus jatos particulares. Podemos conversar sobre isso?" A mulher mal ergueu os olhos, soltando uma risada aguda. "Senhor, acho que o senhor não entendeu muito bem. Esses jatos são para clientes importantes. O senhor não parece ser um deles." James sentiu uma mistura de raiva e surpresa. Ele sabia que sua aparência discreta, camisa de flanela, calça simples, sapatos gastos, poderia ser enganosa, mas não esperava uma humilhação tão flagrante. Respirou fundo e respondeu calmamente: "Não estou aqui para ser julgado pela minha aparência. Estou aqui para comprar um jato. Se quiserem me tratar com seriedade, podemos discutir modelos e preços." A mulher caiu na gargalhada, desta vez mais alto. "Senhor, o senhor está brincando? Esses aviões custam milhões. O senhor já lidou com tanto dinheiro assim?" Naquele instante, um pequeno grupo de vendedores se reuniu atrás dela, observando a cena com divertimento. James sentiu todos os olhares sobre si, mas em vez de recuar, endireitou os ombros. Suas mãos calejadas tremeram levemente, mas seu olhar permaneceu firme. "Senhora, possuo diversas fazendas no Mississippi e investimentos agrícolas em todo o estado. Cada centavo que ganhei vem do meu trabalho e das minhas decisões. Posso não parecer um milionário, mas posso comprar aquele avião hoje mesmo se a senhora me permitir falar com um consultor de verdade." Um silêncio pesado pairou sobre o salão.
A mulher franziu a testa, visivelmente irritada com a determinação silenciosa de James. Era a primeira vez que um cliente respondia à sua arrogância com tanta calma e certeza. De repente, uma porta próxima se abriu e um homem de terno preto, com o cabelo impecavelmente penteado e olhos penetrantes, saiu do escritório. Olá, sou Michael Harding, consultor sênior. Ele se aproximou e observou James. Você está procurando por um modelo específico? James assentiu com a cabeça. Sim, o Falcon 8X. Quero ver as opções e configurações. Michael sorriu, ligeiramente divertido. Muito bem, siga-me. Enquanto se afastavam, a recepcionista loira lançou a James um último olhar desafiador, como que dizendo: vamos ver se você tem condições de ficar aqui. Mas James não desviou o olhar. Para ele não se tratava mais de julgamento ou humilhação. Era uma questão de direitos. E ele estava pronto para mostrar que um velho fazendeiro negro podia ser muito mais do que o mundo queria acreditar. Michael Harding conduziu James pelo saguão até um vasto showroom onde vários jatos particulares estavam expostos. O ar estava perfumado com uma sutil mistura de couro novo e produtos de limpeza de alta qualidade. Cada aeronave parecia brilhar com uma perfeição quase irreal. Este é o Falcon 8X, Sr. Carter, anunciou Michael, parando em frente a uma elegante aeronave preta e prateada com linhas perfeitas. Ele oferece conforto, desempenho e tecnologia de ponta. James aproximou-se lentamente, colocando as mãos na fuselagem lisa. Seus dedos ásperos roçaram a superfície, mas ele não se impressionou com o luxo superficial. Muito bonito. Mas e o consumo de combustível, os custos anuais de manutenção e as opções de personalização da cabine? Perguntou, com a voz calma, porém firme. Michael, um pouco surpreso, assentiu com a cabeça. Claro, podemos personalizar o interior, os assentos da conectividade. Mas quando começaram a discussão técnica, a recepcionista loira, que discretamente seguirá James, aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Com licença, Sr. Carter, mas acho que seria melhor se o senhor voltasse quando tivesse um pouco mais de dinheiro. Sabe, alguns clientes preferem que tudo esteja pronto antes mesmo de olharem para um jato. James olhou para ela com calma, imperturbável. Você parece achar que eu não entendo nada de negócios. Já administrei várias fazendas e gerenciei milhões de dólares em investimentos. Meu dinheiro é legítimo, e eu tenho plena capacidade de comprar aquele avião se eu quiser. A recepcionista deu uma risadinha, claramente divertida com o que considerava um espetáculo. Mas Michael interveio antes que a situação piorasse. Muito bem. Sr. Carter, não se deixe perturbar por ninguém. Sugiro que façamos uma visita completa ao avião, e eu lhe mostrarei as opções disponíveis. James seguiu Michael até o avião. Lá dentro, o luxo era evidente. Poltronas de couro bege, iluminação ambiente ajustável, mesas dobráveis e um sistema de entretenimento de última geração. Mas James, mais interessado nos aspectos financeiros e técnicos, fez perguntas precisas sobre depreciação, custos operacionais e potencial de revenda. Cada resposta que ele dava mostrava a Michael que aquele homem não era apenas um sonhador, ele conhecia os números perfeitamente. Contudo, a recepcionista loira não se deixou desanimar. Começou a cochichar com os colegas, tentando semear dúvidas sobre James, insinuando que ele jamais fecharia a venda. Ela havia subestimado algo crucial: a paciência e a determinação de James Carter. Ao final da visita, Michael olhou para James com crescente respeito. Sabe, Sr. Carter, muito poucos clientes fazem esse tipo de pergunta. A maioria apenas observa o luxo e assina o cheque. O senhor é diferente. James deu um leve sorriso. Prefiro entender o que estou comprando em vez de me deixar enganar pelas aparências. Ao desembarcar do avião, James sentiu uma onda de satisfação. Ele havia resistido à humilhação inicial, demonstrado que sabia do que estava falando e conquistado um aliado inesperado em Michael. Mas sabia que a recepcionista loira não desistiria tão facilmente. O teste mais difícil ainda estava por vir. James Carter saiu do avião com uma sensação de satisfação misturada com cautela. Ele sabia que alguns funcionários da concessionária o subestimavam, mas também pressentia que Michael Harding agora o levava a sério. Mesmo assim, a recepcionista loira não havia desistido. Ela claramente decidirá testar a paciência de James e desacreditar suas intenções diante de todos. Enquanto se dirigiam ao escritório de vendas para analisar contratos e opções de financiamento, ela apareceu de repente diante deles com um sorriso falso e condescendente. Ah, Michael, você não vai deixar esse cavalheiro assinar nada sem verificar a conta bancária dele, vai? Seus olhos brilharam com desafio.
Ela havia preparado um pequeno comentário que achava que ridicularizaria James na frente de Michael e dos outros vendedores. James, imperturbável, colocou a mão sobre a mesa e a encarou calmamente. Você fala da minha conta bancária como se tivesse o direito de julgar minha capacidade de crédito pela minha aparência. Michael, você quer que eu lhe forneça todos os documentos necessários para a transação, ou devo esperar pelo seu conselho antes de perder meu tempo? Michael, visivelmente constrangido pela atitude da recepcionista, respondeu: Não, James. Prefiro que nos concentremos na transação. Mostre-me seus documentos. A recepcionista deu um pequeno passo para trás, mordendo o lábio, mas ela ainda não tinha terminado. Alguns minutos depois, enquanto James preenchia os formulários calmamente e apresentava seu comprovante de fundos, ela se inclinou para uma colega e sussurrou: Aposto que ele não tem dinheiro para tudo isso. Ele vai acabar indo embora. James ouviu o comentário, mas em vez de se irritar, virou-se gentilmente e disse, com um sorriso gélido: Acho que você está se esquecendo de que eu pago pelo que quero e que posso fazer isso com ou sem a sua aprovação. Mas obrigado pela sua preocupação. É comovente. Um silêncio consternado pairou sobre a sala. A recepcionista recuou, vermelha de raiva e humilhação, enquanto Michael ergueu uma sobrancelha, visivelmente impressionado com a compostura de James. Então chegou o momento crucial: negociar o preço. A recepcionista, visivelmente irritada com o fato de James estar conseguindo manter o controle da situação, tentou outra tática. Sr. Carter, alguns modelos têm taxas ocultas, impostos inesperados, custos de manutenção. O senhor tem certeza de que está preparado para lidar com tudo isso? James respondeu calmamente, sem hesitar: Sim, estou perfeitamente ciente desses custos. Fiz meus cálculos e projeções para os próximos 5 anos. Você parece achar que eu não entendo nada de finanças, mas posso garantir que sou perfeitamente capaz de gerenciar todos os aspectos desta aquisição. Michael, visivelmente impressionado, interveio: Muito bem, creio que chegamos a um acordo sobre a transação. Sr. Carter, se desejar, podemos preparar os documentos finais e providenciar a entrega do Falcon 8X. A recepcionista, derrotada, mas furiosa por dentro, simplesmente desviou o olhar. James lançou-lhe um olhar calmo, quase compassivo. Você deveria aprender que julgar alguém antes de conhecer sua história é um erro do qual você se arrependerá rapidamente. Ao assinar a papelada final e discutir os detalhes logísticos com Michael, James sentiu uma estranha satisfação. Ele não apenas resistir à condescendência e às tentativas de sabotagem, conquistar a respeito com sua dignidade e conhecimento, mas sabia que sua vingança final, aquela que faria a recepcionista se arrepender profundamente de como tratara, ainda não havia terminado. E em sua mente James já começava a imaginar o momento em que revelaria a verdade sobre sua identidade e seu sucesso, transformando a humilhação inicial em um triunfo estrondoso. Os últimos raios de sol filtravam-se pelas grandes janelas do showroom da concessionária quando James Carter, com calma e um sorriso quase imperceptível, terminou de assinar os documentos. O Falcon 8X era oficialmente dele. Michael Harding, respeitoso e impressionado, estendeu-lhe a mão. Sr. Carter, devo dizer, nunca conheci ninguém com tanta compostura e controle em uma negociação. Parabéns. James apertou a mão de Michael com firmeza. Obrigado, Michael. Seu profissionalismo e atenção fizeram toda a diferença. Mas o clima na sala permanecia tenso. A recepcionista loira, ainda imóvel atrás do balcão, parecia paralisada pela humilhação que sofrerá. Seus colegas, que antes olhavam para James com ceticismo, agora o encaravam com admiração. Foi então que James decidiu que era a hora de acabar com a farsa. Ele caminhou até a recepcionista, com o rosto calmo, mas firme, e colocou a mão no balcão. Você tem sido muito cética em relação a mim desde o início, não é? Ela olhou para ele, surpresa, sem conseguir responder de imediato. James continuou. Você julgou minha aparência e duvidou da minha capacidade de crédito. Tentou me desencorajar, me fazer sentir como se eu não pertencesse a este lugar. Um silêncio pesado se instalou. Todos os olhares na sala se voltaram para eles. James respirou fundo e revelou a verdade com uma calma que deixou todos sem fôlego. Não sou apenas um fazendeiro do Mississippi. Minhas terras e investimentos agrícolas me permitiram acumular uma fortuna que muitos invejam. E hoje, comprei este jato de você, exatamente como eu queria. Você me humilhou, mas provei que seu julgamento baseado nas aparências estava errado. A recepcionista empalideceu. Seus olhos se arregalaram ao compreender a gravidade da situação. Murmúrios começaram a percorrer o saguão.
Alguns funcionários cochichavam entre si, impressionados com a postura e a compostura de James, enquanto outros permaneciam sem palavras diante da revelação. James acrescentou com um leve sorriso: da próxima vez que você conhecer alguém, talvez devesse conhecer a pessoa primeiro antes de julgá-la. Você acabou de perder sua única oportunidade de me humilhar. Ele se virou para Michael e disse calmamente: vamos providenciar a entrega do jato. Estou partindo hoje. Michael assentiu imediatamente e respeitosamente. Com certeza, Sr. Carter. Tudo estará pronto nas próximas horas. Ao sair do saguão, cada passo de James ressoava como uma afirmação de sua dignidade. A recepcionista loira permaneceu imóvel, sem conseguir proferir uma palavra, enquanto James caminhava sob o olhar admirado e atônito de todas as testemunhas. Ele não havia apenas comprado um jato particular, havia transformado a humilhação em triunfo, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por sua aparência ou suas roupas, mas por sua determinação, inteligência e dignidade. O crepúsculo banhava o estacionamento da concessionária com uma luz dourada enquanto James Carter dava seus últimos passos em direção ao seu Falcon 8X. Os funcionários, ainda atordoados com a revelação, observavam-no passar com uma mistura de respeito e incredulidade. A recepcionista loira, enquanto isso, permanecia imóvel atrás do balcão, incapaz de proferir uma palavra ou esconder a vergonha estampada em seu rosto. James embarcou no jato com uma compostura régia, colocando sua mala no assento e acariciando o console com a precisão de um homem que sabia exatamente o que tinha. Michael Harding o seguiu, demonstrando os recursos mais recentes e os procedimentos de voo. Mas James já não se impressionava com demonstrações de luxo. Ele sabia que o verdadeiro triunfo estava em outro lugar. Enquanto o motor do Falcon 8X rugia suavemente, pronto para alçar voo, James lançou um último olhar para a recepcionista e murmurou com calma inabalável: da próxima vez que você conhecer alguém, lembre-se de que o valor de uma pessoa nem sempre é aparente à primeira vista. Então ele fechou a porta atrás de si. Michael fechou a vigia com um sorriso de admiração. Sr. Carter, o senhor é um exemplo de dignidade e força. O avião subiu lentamente e James observou a cidade desaparecer abaixo dele. A sensação era libertadora. Ele não havia comprado apenas um jato. Havia comprado respeito e demonstrado que ninguém tinha o direito de julgar uma vida com base em sua aparência. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se discretamente pelos círculos de luxo e negócios. Um idoso agricultor negro do Mississippi desafiou estereótipos. Resistiu à humilhação e adquiriu um Falcon 8X com determinação e compostura exemplares. Os rumores sobre sua perseverança e sucesso chegaram até mesmo às redes sociais da indústria da aviação, onde alguns já o apelidavam de o homem que ensinou respeito. Para James Carter, essa vitória era mais do que apenas material. Era a prova de que uma vida construída sobre trabalho árduo, inteligência e dignidade podia triunfar sobre o desprezo e o preconceito. E no céu, enquanto seu jato cortava as nuvens, ele sorria. A terra que cultivara por décadas não só fora fértil em colheitas, como também o preparara para essa retumbante vitória. O mundo tentou subestimá-lo. Mas James Carter acabará de provar que alguns sonhos, mesmo os mais improváveis, podem se tornar realidade.